Ok, irmão, graça e paz. Mais uma terça-feira abençoada, ok? Vamos continuar com os nossos estudos. Atos dos Apóstolos, não é? Vamos justamente na série Atos dos Apóstolos, que é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Olha a lição de hoje. Um pregador do Evangelho na terra dos deuses. Olha para aí que ousadia, né? Sabe que esse pregador? O apóstolo Paulo. Ok. Você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e os versículos de 16 ao 34. Ok, querido? Vamos aprender algumas lições magníficas aqui. Bom, observamos que o maior missionário do cristianismo chega até Atenas. Atenas era o quê? A capital intelectual do mundo, né? Um desenvolvimento extraordinário, tá certo? O progresso já muito alto naquela época. Mas também nós vemos ali, querido, que era a terra dos filósofos, né? Os grandes intelectuais surgiram ali, como Sócrates, Platão, Aristóteles. E era uma cidade assim fantástica, gloriosa, chamava a atenção do mundo, certo? Qualquer visitante que chegasse nessa cidade, nos tempos de Paulo, olharia com espanto os seus ricos monumentos. Ok, querido? Mas acontece aqui que Paulo tem um olhar totalmente diferente para ali, dessas coisas deslumbrantes. Vamos lá, vejamos, entretanto, como Paulo reagiu na cidade intelectual do mundo, na maior cidade. Foi o que Paulo viu ali. Foi o que Paulo chamou mais a atenção do apóstolo Paulo. Paulo viu, veja só, no versículo 17, capítulo 1. Então, a palavra de Deus diz assim, olha, tendo passado por... primeiro não, versículo 16, 17 e 16, assim. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Tantas coisas bonitas. E acabou a imagem da cidade, uma cidade altamente idólatra. É isso aí o que Paulo, na verdade, Paulo viu. A idolatria predominante na cidade. Segundo lugar, o que Paulo fez. Então, Paulo, ao observar aquela cena terrível, né? Então, a primeira reação de Paulo foi revoltar-se com a idolatria reinante na cidade. E não considerava normal aquela idolatria. Não dava, não batia com o Evangelho. O Evangelho de Deus não aceitava aquela realidade. Então, principalmente, né? E lá tinha uma praça onde tinha vários deuses ali, né? Um altar para vários deuses. Bom, era tantos deuses que tinha ali. E Paulo começou a observar aquilo. De tanto Deus que existia ali, acho que não tinha mais o que fazer. E eles com medo de que aparecesse algum deus, que eram deuses vingativos naquela época, né, os deuses dele. Aí Paulo encontra lá uma placa naquele altar, ao Deus desconhecido. Olha para aí. Então, Paulo, na verdade, quando viu isso, essa reação negativa desses deuses, aí Paulo vê um positivo, que é aquele altar, ao Deus desconhecido. Então, o que aconteceu? Paulo aproveita ali e começa a pregar a palavra, justamente aquelas pessoas que estavam ali, aos judeus, ao povo e aos filósofos gregos. Aí Paulo ali, olha, chama para a razão. E quando chega ali aos sábados, ele reúne lá na praça aqueles pessoal que realmente dava condição para, né, adquirir a lição daqueles deuses. Aí Paulo vai falar ali, justamente, o que é que Paulo prega? Paulo chega lá na sinagoga e passou a disertar na sinagoga, ou seja, passou a explicar, né? Então,
analisar profundamente aquilo ali e começou justamente a combater aquilo, ensinando a doutrina verdadeira do Evangelho. Tá certo? Aí o que a gente percebe aqui, querido? Que Paulo, né? Ele pregou a palavra de Deus. Tá? Paulo compartilhou a mensagem fundamental do Evangelho. Então, Paulo chega lá e mostra a grandeza de Deus. Ele vai dizer, olha, ele é o Criador. Isso aí tudo é balela. Ninguém fez nada por ninguém. Ninguém criou nada, mas Deus criou tudo. Criou os céus e a terra. Ele mostra a bondade de Deus, que Deus ele é o provedor, né? Então, Deus é quem dá tudo aquilo, né, que precisamos. Então ele mostrou ali que o governo de Deus é um governo justamente soberano. E ele mostrou ali que é a graça de Deus. Ele é o Salvador, Ele é o juiz. Deus é tudo na nossa vida, querido. Então, que mensagem extraordinária nós vamos aprender aqui. Ok? Tem muita coisa aqui, querido. Isso aqui foi só uma pinceladazinha no estudo que nós vamos ter hoje, sem falta, no PG mais próximo à tua residência. 4 PG à tua disposição. Escolhe-se o melhor, ou o melhor não, o mais próximo, que todos são ótimos, né? Todos têm o mesmo nível. Sabe por quê? Porque todos ali, os facilitadores, estão fazendo esse estudo, sabe para quê? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Conto com você hoje à noite. PG, PG, PG.